Boa noite, queridos telespectadores, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter, da Vale TV, todas as segundas-feiras, das 8 às 8h30. Os nossos queridos telespectadores há mais tempo, já há mais de 10 anos aqui de Novo Hamburgo, mas temos também Estância Velha, tem Campo Bom, tem Sapiranga, que nos assiste e nos honra com a sua sintonia. Hoje nós temos a honra mesmo de estarmos com representantes aqui do Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. Por quê? Porque Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós estamos vivendo um período de notícia ruim, é uma atrás da outra. Pois tem mais uma ainda para se somar a isso, a constatação de que esse isolamento social, o distanciamento social, ocasionou, em muitos casos, claro, é evidente que sim, a aproximação de pessoas, de famílias, crianças, pais, tios, avós, eventualmente, outras pessoas da família, convivendo mais tempo. E aí houve um crescimento de abuso sexual contra crianças, né? A gente podia viver sem essa informação, né? Mas nós temos que falar sobre isso. Porque as crianças, eles são vítimas inocentes. Muitas vezes eles têm que suportar incontáveis vezes o assédio e a violência sexual contra eles. Porque há caso de mães que, mesmo sabendo de que está havendo molestamento da criança, do menino ou da menina, acabam cúmplices silenciosas daquilo para manter a pessoa que traz as coisas para dentro de casa, como se diz comumente. Ele traz as coisas para dentro de casa. Ah, é? Isso dá o direito do sujeito se transformar num canalha, num cretino, para abusar de uma criança indefesa? Pois olha, sejam bem-vindas, representando o Conselho Tutelar de Novo Hamburgo. Como é todo o teu nome? Aline Gabriele Fávero Hennemann. É um prazer estar aqui. Boa noite. Ah, seja bem-vinda. A senhora, dona Andiara, já tem mais de 10 anos no Conselho, né? Não? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Quase vai fechar os 10 agora nessa gestão, né? Ah, sim. Isso. Meu nome é Andiara Zanella. E é um prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas. Nós fizemos recentemente, não muito recentemente, alguns meses atrás, na praça do Chafariz, um trabalho, uma entrevista, lembrando um pouco essas questões, né? Estava muito em evidência já essa questão do enfermeiro Vilmar, né? Esse assediador de menores, né? Que assediava uma adolescente de 17 anos, impiedosamente, né? Levando a menina a uma tentativa de suicídio, que foi frustrada porque ela achou que se tomasse vodka em cima de todo o coquetel de remédios, aquilo poderia apressar a morte dela. E, ao contrário, fez ela vomitar e acabou salvando ela e tal. Então, nós temos em Novo Hamburgo essa questão pendente, e agora eu vou pegar de novo o assunto. Vou pegar o assunto porque a Câmara daqui para frente só não julgou ele ainda porque não quer. A Câmara quer varrer para baixo do tapete. De um modo geral, o sentimento é esse, né? Não pode um membro da Casa Legislativa ter um comportamento desse, né? Então é o tal do espírito de corpo. Repórter defende repórter, advogado defende advogado, polícia defende polícia e vereador defende vereador.
Então pode ficar chato para a instituição ter que tirar o mandato de um cretino desse, mas deviam ter tirado já. Mas aí houve algumas tentativas de retardamento do processo, conseguiram, com medidas judiciais e tal, mas agora a vereadora Tita é relatora, ela pode aprontar e entregar. A minha opinião é esta, ela é relatora. Aí o presidente da Comissão de Ética, que é o inspetor Luz, e o vereador Brizola, são os dois integrantes, os dois vão dizer, nós concordamos com o que a Tita diz. A Tita acha que ele deve ir a plenário ser julgado, ou seja, ele tem que ir numa sessão onde todos os vereadores vão julgar de viva voz, não pode ser secreto. Teve uma alteração na lei agora, não é mais voto secreto, não é isso? Eles fizeram uma votação e conseguiram alterar isso, né? Já prevendo que se fosse secreto, provavelmente seria absolvido. Isso é um juízo de valor meu, não posso provar isso, posso estar sendo até injusto, mas é provável que aconteceria. Então, vamos lá. A Tita diz, na hipótese, eu acho que ele é culpado. Aí o Luz e o Brizola, se concordarem, ou se um deles concordar, 2-1 daí, por maioria simples, ele vai a julgamento. E os vereadores vão cassar o mandato dele, se ele for condenado. Cassar. E ele vai poder concorrer na próxima eleição, se ele quiser. Mas esse mandato agora ele não vai poder concluir. Se a Tita entender, ao contrário, eu não vi elementos nesse processo todo para condenar essa pessoa. Ele tem que ser absolvido. O Luz e o Brizola vão ter que levar em conta o que ela disse. Querendo concordar, se um deles concorda com ela, ele vai ser absolvido e acabou. Olha a força que pode ter duas pessoas, né? De arquivar um processo desse ou de levar ele, eu espero que seja assim, a expectativa toda é essa, de que ele vá ser julgado então numa sessão que com 10 votos dos 14 ele já será condenado e terá que perder o cargo e sair de perto das pessoas que ele convive, porque parece que ele não sabe conviver decentemente perto de pessoas. E aí é para a gente ver o que, né, uma violência sexual pode trazer na vida de uma criança ou de um adolescente, que houve uma tentativa de suicídio. Então, enfim, as cicatrizes que ficam, as feridas, a vergonha, ela tem situações assim que levam ao extremo de um adolescente, uma criança, não conseguir entender, enfim, o que está acontecendo, né, e não saber como direcionar, como se direcionar nessa situação. No caso dela, com 17 anos, já tem alguma formação e alguma informação. Mas e quantas centenas de gurias de 17 anos se submetem a isso? Para manter o emprego? É uma questão cultural, né, Lelo? Mas isso tem que mudar, né? A gente chamar de Lelo facilita. É uma questão cultural, né, de achar assim, porque a adolescente tem 15, 16 anos, ela sabe o que está fazendo. Mas não, assédio. Estupro é estupro. E mesmo que ela consinta, né? O assédio não. O consentimento não exime culpa. Exatamente. Né? Então, independente da idade, independente do grau de entendimento da adolescente, a partir do momento que essa adolescente disse não, chega, não quero mais, se passou dos limites já, ocorreu um abuso. Né? Esses casos, Aline, tu já ouviu alguém falar? Uma colega, uma amiga, uma prima, coisa, que tinha, por exemplo, numa empresa ou no serviço público, tem o chefe que contratou e, credo, depois começa com um assédio para cima, porque ele ajudou, então tem que haver uma recíproca, né? A mulher sofre dessas coisas e tal. Tu já ouviu falar disso ou nunca tivesse contato com isso? É uma coisa que te surpreende? Não é algo que me surpreende, embora no meu convívio, né, de amigas, enfim, ninguém nunca me trouxe esse tipo de relato, né? Mas eu acredito ser importante trabalhar isso com as crianças e adolescentes para que elas possam perceber o que é carinho e o que não é, né? Então, trabalhar desde a infância, né, poder perceber o que é de fato carinho ou não, o que extrapola, né? Porque muitas vezes o abuso não é só o ato sexual, né? Mas como a Indiara trouxe, é quando excede aquilo que, né, eu não quero, não permito. Né, com 14 anos incompleto, mesmo com o consentimento, é estupro de vulnerável.
né? Então é um assunto sobre o qual a gente precisa falar e alertar. Agora, as crianças confundem em que idade? Por exemplo, até os 2 anos, 3 anos, tá? Vem no colo do titio, seja lá quem for. Esse colo, às vezes, já é mal intencionado. Mas qual é a idade que a criança começa a perceber que aquelas, abre aspas, carícias que são falsas, e aí acabam sendo bulinações mesmo? Como é que, em que período a criança começa a compreender, assim, para se dar conta, tem uma coisa errada? Vou falar para a mãe, vou falar para minha irmã, ou para o meu irmão de confiança e tal. Qual é a idade? É difícil mensurar a idade, né? Porque cada pessoa tem um grau de desenvolvimento e principalmente em relação assim em casa, como que ela é estimulada em casa, enfim, né? Por isso que é responsabilidade dos pais essa questão da orientação, né? De cuidar onde a criança vai. O que a gente vê muito é os pais deixando as crianças muito tempo na rua sozinho, mandando a criança no mercado, na padaria. Muitas vezes é muito comum em bairro, né? Uma criança de 4 anos, 5 anos, vai no mercado sozinho, vai na padaria. E nós já tivemos muitos casos de criança sozinha indo. Teve um caso, acho que o último que eu atendi, uma menina de 5 anos que estava indo na padaria, né, de manhã, e aí passou um carro, o cara sequestrou ela, pegou ela, violentou ela e depois largou no mesmo lugar, ainda que largou viva. Mas, enfim, foi aquele que até foi preso, que fez várias vítimas aqui em Novo Hamburgo, né? Um excelente trabalho da Delegacia da Mulher, inclusive, que foi muito rápido, né? Muito ágil quando começaram as denúncias. E é isso, a família precisa cuidar, precisa orientar, ter esse olhar de cuidado, né? Às vezes ver que a criança ela não é obrigada a abraçar todo mundo. Ela não é obrigada a sentar no colo. Se uma criança não quer abraçar um tio, não quer abraçar um vizinho, não quer abraçar um parente, não diz, vai lá, abraça. Não. A criança ela tem que ter essa noção do corpo dela, de um distanciamento seguro, né? Para se sentir à vontade. Daqui a 1 minuto nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas nesse 1 minuto eu queria lembrar uma coisa que me parece relevante, né? O cuidado do pai e da mãe, né? Cuidado do pai. Qual é o maior ofensor das crianças? É padrasto ou é pai? Nós não temos esse dado, porém, muitos casos ocorrem, a violência ocorre intrafamiliar, né? Um padrasto, pai, avós, né? A gente não tem essa estatística, né, de se é padrasto ou pai. Religiosos também fazem parte da lista? Acredito que fazem parte sim. da lista, né? Tem, inclusive também teve aqui em Novo Hamburgo, né, uma situação, um trabalho da Delegacia da Mulher também, né, que prendeu um líder religioso em virtude, né, dos abusos sexuais com menores. Mas essa questão ela é bem intrafamiliar, porque a criança ela tem que ter uma relação de confiança com o adulto que está cometendo esse abuso sexual, essa exploração, enfim, né? Por isso, os casos de estupro, como dessa menina, que um carro parou, sequestrou, levou ela, ainda são menores do que os casos de abuso de uma pessoa que tem essa relação com o menor. Esses casos tendem a ter uma durabilidade maior. Sim. Tá, já voltamos só um pouquinho. Fiquem aí, ok? Daqui a pouquinho voltamos. É coisa de 1 ou 2 minutos no máximo. Um beijo. Tchau. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always magic in the air.
Obrigado por permanecerem aí conosco. Eu queria falar antes que no ano passado, meados do ano passado, um cretino em Novo Hamburgo, pedófilo, que tinha quilos de filme pornográfico de criança, um bandido, gerente, caixa de um banco. Sabe o que ele tinha na sala? Um pula-pula. Pula-pula para atrair as crianças. Tinha foto de pula-pula, chega na rua, olha aqui, quer brincar e coisa, criança sozinha por ali. Agora, o que me dói é que esse cretino, por exemplo, ele já tinha estado envolvido em outros casos. Mas aí a legislação tem que trocar, tem que ter um deputado que tenha coragem e que tenha competência de pegar uma bandeira dessa e trocar a legislação. A legislação é assim. A imprensa, os lelos da vida, os jornais, a rádio, a televisão, rádio e tal, o Facebook, não pode pôr o nome do ofensor. Não pode, porque com o nome dele pode levar à identificação da vítima e daí fazer mal. Daí fazer mal. O mal já foi feito. E o que a gente sempre ouve nas notícias? Esse sujeito já tem uma ficha longa de assédio contra a criança e contra tal. Mas eles se sentem protegidos, tem que botar a foto deles no jornal, como antigamente botava no jornal NH. Eu fui diretor da redação do NH durante 20 anos. O sujeito era preso, bota a foto do cara. Ah, mas coitada da família que vai sofrer. A família às vezes é cúmplice, ela sabe que o sujeito é um tarado e não faz nada, e acoberta. Então, ele tem que ficar com vergonha daquilo que ele cometeu e tem que ser divulgado. Ah, não, mas é que pode levar à identificação da criança. Horrível isso, sabe? Eu acho que tem que haver essa mudança da legislação para que a imprensa possa voltar a divulgar o nome. Agora não dá para botar mais nome de ninguém. O sujeito rouba, assalta, a polícia não informou o nome. Que isso? Por que não? Que história é essa? A imprensa tem que ser mais corajosa. Bota o nome da pessoa. O fato é verdadeiro? É verdadeiro. Nós temos liberdade de divulgar. Não precisa dizer, o delegado me contou, o inspetor me contou. O Aurélio Decker foi preso porque ele assaltou um banco. Pronto. É verdade que o Aurélio Decker assaltou um banco? É. Então eu vou publicar. Ah, mas vai prejudicar o Aurélio? Mas é para prejudicar. Se ele foi preso, se há um flagrante, se o juiz está convencido, mandou botar no presídio, é porque há um pressuposto de culpa, pelo menos. Não, mas conseguiram junto com os políticos, né? Porque os políticos, os que não prestam, não me refiro aos poucos que prestam. Os muitos que não prestam, eles alteram essa legislação, porque pode ser notícia deles, que houve desvio de dinheiro, que houve apropriação indébita. Então, a lei tem que ser feita. E se for com a gente? Peraí, vamos botar alguma coisa. Eu fico maluco mesmo, porque eu tenho 50 anos de jornalismo e, infelizmente, eu tenho visto isso muito. O legislar em causa própria. Vamos fazer uma lei que ali na frente pode nos proteger. E daí retroage para todo mundo, né? Então, para todos que estão. Então acaba beneficiando o bandido. E essa demora processual também ocasiona a reincidência do crime, né? Porque a pessoa que comete esse crime uma vez não é uma só. Vai reincidindo, ou com a mesma vítima, ou pior, quando faz outras vítimas, né? E os presídios estão lotados, e aí os juízes ficam, o cara, ele é um abusador sexual, é. Bom, mas se ele entrar lá, a gente já sabe o que acontece com eles, e é muito bom que aconteça mesmo, né? Acaba sendo justiça pelas próprias mãos dos presos, que tem esse código de ética. Ah, estuprou uma criança, então vem cá, que tu vai ver o que é bom. Então parece que tem isso. É lamentável isso, violência, que não deve tratar com violência, mas nesses casos, pelo menos isso acontece com ele, parece que ninguém se escapa disso. Agora a legislação tem que mudar e nós temos que ter o direito de divulgar essa gentalha, esses bandidos, esses tarados que não prestam. Por que nós estamos comemorando essa data? Qual é a razão da comemoração? Isso é um momento mundial, né? Eu acho que todo mundo existe. Qual é a razão disso? O que houve? O que motivou? A lei Maria do Carmo é da Maria do Carmo, que sofreu, blá, blá, blá. E nesse caso, qual é a motivação? Então, o dia 18 ele é um dia nacional, né? Foi criada uma lei que institui esse dia como Dia, então, Nacional do Combate
a violência e a exploração sexual. E ele se deu, né, porque em 1973, uma menina de 8 anos chamada Araceli foi sequestrada, drogada, abusada sexualmente e foi assassinada. Quantos né? anos? 8 anos. E ela foi, então, isso foi uma orgia, né, mais de um jovem, e até hoje eles estão impunes, né? Então, há 20 anos a gente tem esta lei, né, que institui o dia 18 como o dia do combate, né, essa violência que deixa marcas para a vida toda, né? Então, é importante da gente divulgar e pensar que todos os dias é dia de combate, né? Todos nós temos o dever de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, né? O artigo 4º do ECA nos diz isso, e o artigo 227 da Constituição Federal também, que é dever de toda a sociedade zelar pelos direitos das crianças. Então, fica um convite também, né, do Conselho Tutelar para que todos denunciem, né, qualquer suspeita. Pode que fazer denunciem. anonimamente, porque as pessoas têm medo do constrangimento. Por exemplo, a vizinha vai saber que fui eu que liguei. Dá para fazer anonimamente? Sim, a denúncia ela é anônima, ela Qual é pode o ser telefone? feita pelo Disque 100 Diz que 100. Tá. ou pelo Conselho Tutelar. Tu sabes o telefone de cor? Sim, é 51 DDD, o Conselho de Novo Hamburgo. Cada cidade tem o seu conselho. Fala bem devagar e nós ainda vamos repetir o Sim, telefone. sim. O telefone do plantão, então, do Conselho Tutelar, né, para denúncias é 51 DDD 997 01 8406. E lembrando que o Conselho Tutelar recebe ligações a cobrar, então denuncie. Não há desculpa. É dever de todos, né? É dever de toda a sociedade. Então, mesmo que não tenha certeza, que seja só uma desconfiança, faça a denúncia, porque aí as autoridades vão averiguar se há veracidade ou não. Vamos repetir o telefone? Sim. É 51 997 01 8406. Quanta gente tem no Conselho Tutelar? Novo Hamburgo tem 2 conselhos tutelares, Conselho Região 1 e Conselho Região 2. E são 5 conselheiros por região. Então, no total, em Novo Hamburgo, 10 conselheiras, 9 conselheiras e 1 conselheiro tutelar. Um conselheiro só? Por quê? Isso é eleição, não? É eleição, é processo de escolha. As Sim, mulheres então, estão tomando conta. então, a população de Novo Hamburgo escolheu 1 conselheiro e 9 conselheiras. Que coisa! E como é que ele se comporta lá nas reuniões, assim? É o que Não menos precisa fala. Não, mas ele é muito parceiro, enfim, ele compreende, né? E nós temos uma relação muito boa, assim, quando nós precisamos definir, enfim, as situações. Sabe que os repórteres eles são, às vezes odiados e tal, geralmente odiados, porque eles são muito futriqueiros, eles complicam. Eu fui lá no Conselho Tutelar para conversar, para fazer aquela reportagem. Mas, claro, eu chego no lugar e já quero ver como é que é o atendimento. Eu gostaria de falar com alguém do Conselho Tutelar. Qual é o assunto, como é o nome da criança? Como é o nome de quem? Da criança? O senhor veio fazer uma denúncia? Não, eu vim falar sobre denúncia. Mas tem que dar o nome da criança e tem que dar onde é que foi, como é que foi. Eu digo, não, mas eu não vou falar como é que foi. Primeiro, porque eu não sei como é que foi, porque não aconteceu. Sim. E segundo, eu não vou falar na frente das pessoas. Tinha um guarda municipal e mais umas 2 ou 3 pessoas. Então, imagina a mãe chegar lá. Eu queria falar que o meu marido... Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu digo, porque ela disse não, porque é uma norma para poder encaminhar, porque eu tenho que saber onde é que foi a agressão, qual é o bairro, porque daí eu vou chamar a pessoa. Tá. Ok, mas não é por aí. Ali tem que ser uma coisa sigilosa, pelo amor de Deus. A pessoa já não vai, as pessoas têm um medo de se expor. Ninguém quer se expor com esse assunto. E aí a guria, não, mas tem que saber o nome da rua, o nome da criança e o que foi. Não, então, por favor, disse que é o Aurélio, que é o repórter, daí eu falei repórter, ela daí ligou, não sei para quem, aí me atenderam. Né? Então, eu acho que corremos o risco, deve ter mudado já, porque na época eu falei, olha, eu queria sugerir uma coisa. A pessoa que atende ali tem que ter a sensibilidade, ela não vai querer arrancar de alguém um relato para ela ter a facilidade de saber, Canudos, isso é Cauê Isaura, só um pouquinho. Não,
O relato é uma coisa inibidora. O relato é só na sala da conselheira ou do conselheiro. Ali na recepção precisa informar o endereço, né, o bairro, para poder saber para qual conselheira que E o que foi que aconteceu? Não, o que aconteceu, não. O que aconteceu é só na sala então tá. da Um conselheira. minuto ainda, temos 1 minuto ainda. Ai, que pena, né? Ah, meu Deus. Como é que estão as perícias? Porque o Instituto Geral de Perícias, o IGP, deixa eu olhar para a câmera. O IGP é um órgão incompetente que consegue demorar meses para fazer um laudo. E não é de agora, não foram elas que me contaram. Elas devem ter dezenas ou talvez uma centena de casos. Então, credo, uma criança foi abusada pelo pai, pelo tio, alguém que mora na casa. Exame de lesões, tá. Então leva lá no perito, não sei aonde, é São Leopoldo ainda, não? É atendido no DML em São Leopoldo, mas também tem o CRAI em Porto Alegre, né, que fica anexo ao também Hospital em Porto Alegre, Getúlio quer dizer, de Vargas. Novo Hamburgo tem que ir a Porto Alegre. Isso, ou Canoas. Tem Ou o hospital Canoas, referência então, também. Imagina, Novo Hamburgo, uma cidade importante, então tem que ser São Leopoldo, Canoas ou Porto Alegre, né? Então aí vai lá, a criança vai lá e faz exame. É verdade, que coisa, bom, mas tem que ter um laudo. Então, a criança vai continuar morando com o bandido, claro, porque o juiz pode, numa decisão liminar, determinar o afastamento enquanto não se esclarece o laudo, enquanto o laudo não vem. Quando há uma denúncia, né, de agressão, de violência sexual, onde a criança ou um familiar, enfim, informa, né, que houve sim a violência sexual, tem medidas de proteção que é aplicada, medidas de proteção que o Conselho aplica concomitante com o Judiciário, com o Ministério Público da Infância e Juventude, com o Juizado. E uma dessas medidas é o afastamento do agressor da criança. Agora também tem aquela situação que tu consegue manter afastado durante meio ano, até que venha o laudo? Quando acontece, né, das pessoas não respeitarem esse afastamento, daquela situação que tu colocaste, né, primeiro da mãe ou pai serem conivente, ou do responsável legal ser conivente, aí infelizmente tem que ser aplicada a medida de proteção de acolhimento institucional da criança, né, para preservação dela. Então, tem mecanismos, né, de proteção que são feitos até sair, enfim, todo esse processo, porque o processo todo demora, né, até sair um laudo, sair uma perícia, ir para julgamento, enfim, é um processo demorado. Mas, de um modo geral, os laudos atrasam muito os processos. Ele é um processo demorado. Os laudos demoram, sim. Bom, vamos lá. Tem que retomar isso, que pena que a Andréa Schneider não é mais a xerife, porque no tempo dela estava praticamente decidido que o IGP iria funcionar, onde é o antigo fórum, onde era o antigo fórum e hoje é a sede da Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Estava tudo certo. Eu não sei o que houve, onde é que trancou. Inclusive tinha um xadrez lá que poderia ser utilizado. Mas não, a coisa não andou. Ô prefeito, alô prefeito, eu sei que a senhora está preocupada com o vírus, todo mundo está preocupado com o vírus, mas dá uma espiadinha nisso aí. Por que o IGP em Novo Hamburgo? Um dia fui chamado, porque, Lelo, tu não vai acreditar, está chovendo em cima dos cadáveres no IML, aqui no cemitério. Tinha estourado o telhado e os médicos não queriam fazer mais necropsia. Por quê? Porque eles não conseguiam trabalhar, porque estava chovendo em cima do cadáver. Fui lá. O que há? Não, fica Falei para a Andréia. Acabei ligando para um construtor de Novo Hamburgo, acho que é Fagundes, que tinha feito aquele prédio. E vem cá, por favor, faz uma coisa pela comunidade. Tu pode mandar algumas pessoas, teus funcionários, arrumar essas telhas aqui, está chovendo em cima dos cadáveres. E eles estão querendo levar para Porto Alegre. Não, vou fazer. 2 dias estava resolvido. Mas isso é o fim do mundo, estava chovendo em cima. Então, uma coisa horrorosa. Agora nós temos que ir para Canoas, para São Leopoldo, para Porto Alegre, está errado. Alô, deputados de Novo Hamburgo, REDEC, RISUR, seja lá o partido que for, vereadores de Novo Hamburgo, o que os senhores estão fazendo aí? Que não tiram os traseiros aí de dentro dos gabinetes e que não vão lá no IGP e insistem. O que está acontecendo? Por que Novo Hamburgo tem que levar uma pessoa para Canoas? Mas será possível? Nós fomos diminuídos para uma categoria de 6ª importância, 10ª importância. Nós vamos para uma cidade grande. E ainda ali no centro tem que subir 2 andares para fazer exame? Não, né?
Aquele também não tem mais. Não, aquele não tem mais. A pessoa, por exemplo, quebrou a perna, ela tinha que subir 2 andares. Como? Bom, aí às vezes o técnico descia na calçada e atendia na calçada. Agora vê se pode. Parece coisa de guerra. Obrigado, Aline. Obrigado, Andiara, por essa colaboração que vocês fazem no sentido de alertar para um mal terrível. As crianças às vezes sofrem no silêncio. Às vezes fala para a mãe, apanham, cala a boca. É o teu pai, ou é o teu tio, é o pastor, é o missionário, Deus o livre. E as crianças não têm para quem apelar. Professores, por favor, professores, vocês que conseguem. Tá, isso vale, não? Por exemplo, a criança mudou de comportamento repentinamente, ficou mais arredia, abraço, bom dia, dá um beijo à professora. Não, esses medos, né? As professoras são importantes. Então, professores, por favor, ajudem. Obrigado, querido, aí da técnica, desculpe pelo excesso, obrigado pela audiência de vocês são os amores. Um beijo. Semana que vem a gente fala de novo. Tchau, gurias. Obrigado. Nós que agradecemos. They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always